Olá irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é Vânia Reis, do canal Alcançando Gerações. Nós hoje temos uma convidada muito especial. Ela vai nos contar um pouco do seu testemunho, do seu trajeto de vida, até ela conhecer Jesus. Amém? Então, olá Maria de Jesus, olá, tudo bem? A paz do Senhor. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigada por estares aqui nesta tarde. Então, assim, as pessoas lá em casa querem saber um pouco sobre o teu trajeto de vida, como é que foi, até ao dia de hoje conheceste Jesus Cristo. Então, como é que foi a tua infância? Queres nos falar um pouco sobre isso? A minha infância foi uma infância muito dura. Uma infância muito traumatizante para qualquer criança, né? Eu vim de uma família muito pobre. Nós vivíamos no Alentejo. Meu pai era uma pessoa alcoólica, uma pessoa muito agressiva, uma pessoa que maltratava muito a família, mulher, a mim, ao meu irmão. Né? Na altura, a minha irmã ainda não era nascida, éramos dois nessa altura, e foi muito complicado. Eu então fui sempre tipo um alvo a bater. Fui sempre a mais sacrificada, fui sempre a mais maltratada. Era a que não tinha desculpa para nada e era a que todos focavam para ver se a Ju falhava em alguma coisa para poder... Então, assim, de uma família tão turbulenta, né? Uma família da qual tu vieste, eu fico pensando, algum ponto dessa infância que tenha-te marcado mais? Sim. Houve um ponto que, entre muitos, né, como por exemplo de aos 10 anos ter tirado da escola para poder ficar com a minha irmã que nasceu nessa altura. Meu pai trabalhava, a minha mãe trabalhava e eu tinha que tomar conta de uma recém-nascida. Era uma criança a tomar conta de outra criança, não é? Mas eu olhava à janela, via os outros meninos a brincar e eu estava fechada à chave, porque o meu pai ia trabalhar e fechava as janelas a cadear para a parte de fora e me fechava a chave para eu não poder ir para a rua. Então é assim, foi uma parte da minha vida que marcou muito. E houve outra parte que me deixou muito marcada, foi que no Alentejo, né, nós trabalhamos no campo, e eu tinha os meus 7, 8 anos, por aí, 8, 9 anos, já não me recordo bem, sei que foi antes da minha irmã nascer. E nós, a minha mãe trabalhava no campo nessa altura e no verão, né, como todos nós sabemos, o Alentejo é uma terra que no inverno é apanha da azeitona e no verão é o melão, é o pimento, é o milho, é o tomate. Sim. E então eu fui trabalhar para lá. E eu tinha uma grande expectativa, eu tinha visto, né, era uma criança, eu tinha visto um casaco que eu amava e que eu queria para mim. Naquele momento era o teu sonho, era, porque eu sempre fui uma criança que andava sempre vestida com aquilo que os outros não queriam. Porque a minha mãe naquela altura não tinha possibilidades, o meu pai também não dava dinheiro e era muito complicado. Sim. E então eu tinha a minha esperança que ia ganhar o meu dinheiro para poder comprar o meu casaco. E a gente recebia na sexta-feira, eu não recebia igual como as outras mulheres, né, porque era uma criança, mas eu recebia, e o dinheiro que eu recebia dava para comprar o meu casaco. E nesse dia o meu pai foi-nos buscar ao campo, no carro, e a meio do caminho começou a bater na minha mãe. Começou-me a bater a mim. Chegámos a casa e ele tirou-me o meu dinheiro. E me deu uma tarefa tão grande, com um cinto, que eu fiquei com vergões no meu corpo na altura de 2 dedos. Eu durante uma semana, para vestir a roupa, para poder vestir as calças e poder vestir uma blusa, eu me queixava, eu levava as noites inteiras cheias de dores porque me doíam as minhas costas e ia para a escola e não dizia nada, com medo, porque eu sabia que se eu fosse contar a alguém eu ia chegar a casa e meu pai ia me bater muito, né? Sim. E então foi uma altura, uma situação que me marcou muito além de muitas outras, né? Porque a minha infância foi marcada por muita tristeza, muita revolta. Eu cheguei a uma altura que eu odiava o meu pai. Quando eu ouvia o carro dele, eu já tremia, eu tinha medo já, eu ficava apavorada, quieta no meu canto, para ver se ele nem notava a minha presença. Como é que é lidar
com o pai, porque no fundo queriam que a Ju fosse perfeita. Queriam que uma menina de 8, 9 anos tivesse as mesmas atitudes e obrigaram-na a ter a responsabilidade de uma mulher. Com tudo isso que aconteceu na tua infância, como é que foi depois a juventude? Foi revoltada com tudo e com todos. Era uma sensação de abandono, como se eu tivesse sido abandonada para o mundo, e eu achava-me inferior a toda a gente. Eu achava que os outros eram mais do que eu, que eram mais bonitos do que eu. Porquê? Porque os meus sonhos, as minhas expectativas, eu acho que morreram naquela infância traumática que eu tive, né? Porque eu tive uma infância traumática, muito traumatizante, foi muito complicado para mim. Depois foi querer viver tudo aquilo que eu não tinha vivido. Foi querer ser feliz à força, né? Eu achava que naquela altura não me deixaram ser feliz, mas que eu agora, como já era maior, Tinhas que viver tudo assim. tudo, que eu tinha que ser feliz, e então procurei a felicidade da pior maneira. Aos 14 anos, né, eu com 12 anos, a minha mãe separou-se do meu pai porque já não aguentava mais. A minha mãe mudou-se para Vila Real de Santo António, no Algarve, que era a terra dela. Nós ficámos na casa de uma tia. Eu, minha mãe, meu irmão e a minha irmã, né, os 4. Minha mãe trabalhava, arranjou trabalho. Morávamos de favor na casa de uma tia. Também sofremos muito, muito. É sempre complicado quando a gente vive na casa dos outros, né? Por qualquer coisa estamos a jogar em cara que a casa não é nossa e a pôr-nos na rua. Mas a minha mãe teve uma oportunidade de, passado um ano, de cuidar de um senhor que era doente, né? Tinha problemas psicológicos e ninguém queria tomar conta dele. A minha mãe se responsabilizou de tomar conta dele, e ele tinha uma irmã, né? E ela fez a minha mãe assinar um papel que se a minha mãe tomasse conta dele até à morte dele, que a casa, pronto, ficava para a minha mãe. Sim. Então ali era uma porta que a minha mãe, uma porta de salvação que a minha mãe encontrou, né? Por muito que sofresse, porque ela sofreu muito com aquele senhor, porque aquele senhor era muito agressivo, bebia também, sabia que não podia beber, depois quando chegava a casa partia as coisas todas, mas mesmo assim a minha mãe aguentou para poder ficar com a casa, porque tinha os filhos, para não andar na rua com os filhos. E eu depois, com 14 anos, achei que tinha encontrado o meu grande amor. Achei que era o príncipe encantado da história. Achei que, mais uma vez, ali depositei toda a minha esperança, todas as minhas expectativas como menina-mulher, que eu já era. Sim. Né? Mas, mais uma vez, saí frustrada, mais uma vez saí magoada. Mas olha, pensa numa coisa boa que aconteceu no meio disso tudo. Fui eu, né? É verdade. Então, assim, para quem não sabe, a Maria de Jesus, ela é minha mãe. Então, assim, dessa relação que depositaste toda a expectativa, todo o teu querer de ser feliz, que não tinhas sido. Pensa que no fundo, a coisa boa que aconteceu dessa relação, fui eu, porque foste mãe nova, né? Eu fui mãe, tinha 16 anos. Mas, como eu digo, né, dessa relação que foi muita violência doméstica, foram 14 anos que eu levei casada. Voltei a viver o mesmo pânico, o mesmo medo que vivi na infância. Sim. Foram anos muito complicados para mim, que eu passei fome, eu dormi na rua. Mais uma vez se repetindo, né? Mais uma vez. Eu não tinha apoio da minha família, porque a minha família na altura dizia para eu abandonar, né, o rapaz que vivia comigo, o pai dos meus filhos, e eu achava que aquele era o amor da minha vida e que eu tinha que
me sujeitar, e depois o medo também foi tomando posse, foi-me alcançando. Sim. E eu pensava, vou-me embora, não aguento mais, mas depois tinha medo que ele fosse atrás de mim, como foi várias vezes, né? Como me tentou roubar, se tentou roubar de mim. Tive que ir às autoridades para te ir apanhar, tinhas 3 meses. Como eu digo, de toda essa vida marcante que eu levei durante esses 14 anos, a melhor coisa que eu tive, né, foram os meus 3 filhos dessa relação. Foi a única coisa boa que eu tirei desse sofrimento todo, de tanto insulto, de tanta ofensa, tantos maus tratos físicos como psicológicos. Uma pessoa que me agredia no meio da rua, à frente de toda a gente. Dei várias vezes entrada no hospital com hematomas, com toda asanguentada, e ninguém fazia nada. Ninguém fazia nada, e eu fui continuando, até que o meu medo passasse, até que eu achasse que era hora e que eu apanhasse coragem, porque eu acho que isso, a pessoa está tão em pânico e tão marcada que a falta de coragem é muita. Acho que no fundo estavas à espera de um dia, de teres a mesma coragem que um dia a avó teve, né? A tua mãe teve. Sim. Agora, no meio disto tudo, chega um dia da tua vida que algo diferente acontece, que trouxe de volta muita coisa. Foi o momento em que conheceste Jesus Cristo. Verdade. Queres nos falar um pouco, resumidamente, como é que foi a tua chegada até Jesus? Como é que Jesus chegou na tua vida? O que é que Ele tem feito na tua vida? Jesus, eu depois de algumas experiências na minha vida menos boas, como eu já referenciei, né, desde a fome, a frio, a dormir na rua, eu sou um exemplo, né, e um bocadinho da amostra de um bocadinho de cada sofrimento que vocês possam imaginar. Eu conheci alguém, né, que é o meu atual marido, né. Neste preciso momento eu dou graças a Deus de ter encontrado ele, porque foi Deus mesmo. Sim. Foi Deus, porque mesmo naquela altura, eu não conhecendo Jesus, Jesus sempre se fez ali presente, porque eu hoje entendo que se Jesus não estivesse ali já presente na minha vida, e eu não tivesse sido uma escolhida de Deus, porque foi Deus que me escolheu, não fui eu que escolhi Jesus, foi Jesus que me escolheu. Eu, a esta hora, não estava aqui para poder contar a minha história, não estava aqui porque eu acho que era mesmo impossível de eu sobreviver a tanta coisa que eu passei. Há algum versículo bíblico que impactou a tua vida no início da tua caminhada que tu queiras compartilhar connosco? Um versículo que eu gosto muito na Bíblia e que eu acho que eu desde o princípio que eu me baseei nele, todos nós conhecemos, né? Que é o versículo que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Esse versículo, ele foi um refúgio para ti. Em que sentido? Na altura que começaste a tua caminhada com Deus? Ele foi um refúgio, ele foi um abrir de portas de esperança, foi um abrir de portas de renovo na minha vida. Voltou a minha autoestima, não é? Voltou o eu gostar de mim própria, porque eu não gostava daquilo que quando olhava ao espelho eu via. E Deus foi um pai que eu nunca tive. Jesus eu encontrei nos braços do Senhor todo o amor que nunca tive durante este tempo todo, né? Destes anos todos, nem na infância, nem na adolescência, né? Foi sempre marcada por sofrimento. Mas desde o momento que eu comecei a ter uma relação com o meu atual esposo, ele já frequentava a igreja e ele me convidou, né? Me disse para ir para a igreja com ele. Isto já faz 5 anos, não é?
E desde o dia que eu pus os pés dentro da igreja, eu senti que a minha vida ali ia mudar. Foi difícil a caminhada, foi difícil, Deus teve que tratar muita coisa, porque havia muita mágoa, muito ressentimento, muito ódio. Sim. Até por pessoas que eu não queria ter, mas de alguma maneira eram pessoas que me tinham ferido, me tinham magoado. E aquilo me fazia mal a mim própria. E enquanto eu não conseguisse perdoar, enquanto eu não liberasse perdão, enquanto eu não tivesse a minha paz interior, enquanto eu não encontrasse a minha paz interior, eu não ia conseguir avançar com uma nova vida. No fundo é como a palavra nos diz, que mãe e pai podem nos abandonar, mas há um que nunca nos abandona e esse é Deus. E desde o momento que tu encontraste Jesus Cristo, Ele passou a ser o teu pai. Já não eras mais órfão, agora tinhas um pai que te amava, que se preocupava e que estava ali. Então assim, nada o que tu tens para nos dizer hoje, até para as pessoas lá em casa que estão a ouvir esta entrevista, Deus faz por algum momento distinção de alguém? Não. Todos que nos queremos aproximar de Deus, Ele está lá e Ele quer se aproximar de nós. Porque a minha mãe, a Maria de Jesus, ela quis se aproximar de Jesus. E Jesus hoje, até hoje, Ele está contigo. Ele hoje é a minha rocha. Ele é o meu pilar. Eu dou graças a Deus de tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, não é? Ele transformou, Ele restaurou, Ele curou. Aquela menina. Ele morreu aquela menina mulher, que estava cheia de mágoa, de ressentimento, né? Morreu ali e ali nasceu uma nova mulher, uma guerreira do Senhor. É para isso que Deus nos levanta, para sermos guerreiras. Amém. E dou graças a Deus de tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, tudo aquilo que Ele tem feito na minha família, tudo aquilo que o Senhor tem feito no meu ministério, através de muita coisa, não é? Eu passei por várias fases dentro da igreja, mas o Senhor sempre esteve lá, quem nos capacita é Deus. E Ele continua acolhendo-me debaixo dos braços dele, né? Porque Ele sonda os nossos corações e Ele sabe o nosso coração e a nossa intenção. Amém. O que eu quero deixar aqui nesta tarde para todos aqueles que nos estão a ouvir e a ver é que é assim, independentemente de todas as situações que vocês possam estar a viver, de toda a angústia, de toda a tristeza, que vocês achem que já não há mais solução, a solução se chama Jesus. Nunca deixem que a tristeza tome conta do vosso coração, que o desânimo tome conta do vosso coração. Nunca deixem que ninguém desvalorize aquilo que vocês são, porque vocês são muito preciosos para Deus. E assim como Deus mudou a minha história, Deus pode mudar a vossa história. Basta crerem, tenham fé e acreditem. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Muito obrigada, né, por teres aceitado o nosso convite. Eu creio que através do teu testemunho muitas vidas vão ser alcançadas e continua sendo essa guerreira e essa mulher que és. Amém? Então assim, fica aqui no nosso canal mais um vídeo. Inscrevam-se no nosso canal, deixem o vosso gosto e compartilhem este testemunho, porque nós queremos que irá alcançar o coração de muitas pessoas. E lembra-te, Jesus, Ele te ama. Amém? E Jesus, Ele não faz distinção de ninguém. E Ele quer te alcançar. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Amém?